Estamos gravando. Eu acho Então, que eu vou ter que aceitar aqui, calma aí. tá. Cadê? Pronto. Maravilha. Então, a primeira coisa é eu colocar para gravar aqui também. Senão não vai dar certo. Garantir aqui o áudio, né? Pronto, tá gravando o áudio aqui. Deixa eu deixar aqui no cantinho. Fala um pouquinho para mim, Marco, só para eu ver se o áudio tá Testando, um, dois, três, testando, testando, testando. sensacional. Tá tranquilíssimo. Marcos, para começar então, uma identificação sua. Quem é o Marcos Lima? Sou Marcos Lima, sou jornalista, palestrante e influenciador digital. Bom, como é que é a vivência de um cego? Essa é fácil de responder logo para começar. Em uma sociedade tão visual. Olha, segundo algumas estatísticas, uma pessoa que enxerga, né, 85% dos estímulos que ela recebe todos os dias é por meio da visão. Então, nós cegos estamos 85 pontos percentuais atrás. A gente precisa recuperar isso de alguma forma, né? Não dá para recuperar tudo, a visão dá um panorama que os outros sentidos não dão, mas a gente busca, através dos outros sentidos, através da tecnologia, tornar essa diferença menos palpável, porque quanto menor essa diferença, maior vai ser a nossa inclusão. Espera aí que agora demorei para abrir o microfone aqui. Não, tudo bem. E como é que nasce a ideia de justamente mostrar o mundo pela sua perspectiva? Como é que nasce o seu canal, as suas histórias e por quê? Olha, eu sempre fui muito tímido ao longo da minha infância, juventude e tudo mais. E eu lembro que a primeira palestra que eu dei, mais ou menos assim, foi num. Eu tinha acabado de passar no vestibular da UFRJ e me chamaram para falar com o pessoal de um pré-vestibular comunitário. Eu era muito tímido e falei. E o que me surpreendeu foi que que as pessoas gostaram muito do que eu falei. A partir de então, eu voltava a falar em alguns lugares, mas assim, sempre sem compromisso e tudo mais. Então, eu comecei depois de um tempo a escrever um blog, porque eu me sentia muito mais. É, eu me sentia muito mais contente, me sentia muito mais a gosto escrevendo um blog do que falando. Então, eu comecei a escrever um blog chamado Histórias de Cego, e eu tive duas versões desse blog, as duas acabaram sendo perdidas por conta de problemas no servidor, e no momento até que eu estava desempregado, tinha acabado de sair de um projeto muito grande, que foi o projeto dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, no qual eu trabalhei 3 anos e meio, eu resolvi começar a botar vídeos no YouTube. Mas o que eu fazia mesmo, né, eram as palestras. O que eu gosto, né, o que me satisfaz totalmente são as palestras. Eu gosto muito de escrever, por isso eu lancei meu livro do Histórias de Cego, mas as pessoas acho que têm preguiça de ler, os textos grandes eles não têm muita audiência. Agora, quando eu faço palestra, eu sinto que eu consigo chegar ao coração das pessoas. Então, meu trabalho, basicamente, agora é o trabalho de influenciador digital, né? No YouTube, TikTok, Instagram, pelo História de Cego, e as minhas palestras, consultorias em empresas e tudo mais. E qual que é a perspectiva que você quer passar para as pessoas da vida de um cego a partir das palestras, a partir do seu livro e dos canais que você tem? Eu quero mostrar para as pessoas, com o meu trabalho, é que a deficiência visual não define a gente enquanto pessoa. Ser cego me explica em alguns aspectos por conta da falta de acessibilidade e por conta do preconceito. Mas quanto mais acessibilidade nós temos e menos preconceito, mais coisas uma pessoa cega pode fazer. Se você pegar um grupo de pessoas cegas, né, mesmo que a gente seja amigo, nós somos diferentes em muitas coisas. O que nos une, talvez, sejam as problemáticas que nós enfrentamos a cada dia. Falta de acessibilidade nas calçadas, por exemplo, ou preconceito das pessoas. Então, quando a gente corrige a acessibilidade e diminui o preconceito, a gente consegue mudar a vida das pessoas sem necessariamente fazer com que elas voltem a enxergar, que é uma coisa que não é possível. Então, se eu não vou voltar a enxergar, eu posso fazer a sociedade enxergar a gente de uma forma diferente. Então, quando eu me comunico, quando eu falo, seja na internet, seja numa palestra, seja numa entrevista como essa, eu pretendo mostrar às pessoas quem eu sou de uma forma leve, de uma forma divertida e, através da comunicação, quebrar os preconceitos. Porque, para mim, preconceito não é maldade, preconceito é falta de conhecimento.
Bom, agora eu queria que você dividisse aqui situações que podem ser do livro ou histórias do seu canal que demonstrem como é que o humor pode conscientizar tanto videntes quanto pessoas que tenham baixa visão ou sejam cegas sobre a convivência sem esse preconceito. Algumas histórias que nos façam refletir sobre isso, por favor, Marcos. O nome Histórias de Cegos é justamente porque eu conto as minhas histórias, histórias que eu vivi, histórias que não são só humor pelo humor, né? Mas que levem a alguma reflexão, né? Por exemplo, eu poderia muito bem falar assim, poxa, você quando for atravessar uma rua com uma pessoa cega, você pode perguntar a ela o que ela quer fazer. Beleza, eu passei a mensagem. Ou posso contar uma história que aconteceu comigo quando eu estava esperando um amigo numa esquina e eu estava no sinal, porque é ali que eu parei, assim, não parei muito perto da rua, parei um pouco afastado. E quando fechou o sinal, uma pessoa me pegou pela bengala e falou: segue, vamos lá, o sinal fechou, vamos atravessar. E me puxou pela bengala e me atravessou a rua, me levou para o outro lado. E aí, quando chegou do outro lado, ela perguntou assim: agora para onde você quer ir? Aí eu respirei fundo e falei assim: agora eu quero voltar para onde eu estava, porque eu não queria ter atravessado. A pessoa ficou brava, achou que eu estava debochando, mas eu não estava debochando. Ela simplesmente me ajudou sem perguntar o que eu queria, né? Então, eu acho que quando a gente conta histórias como essa, a gente está fixando muito mais uma percepção do que a gente simplesmente falar. Então, acho que histórias chegam muito mais ao coração das pessoas. No seu canal tem um vídeo que traz 10 momentos que todo mundo preferiria ser cego, né? Eu queria que você compartilhasse alguns desses momentos conosco e por que que você acredita que eles geram empatia, além de divertir e trazer esse humor todo? Então, se você quiser primeiro responder essa questão da empatia que gera esse tipo de situação, de humor, e depois alguns desses momentos que estão nesse vídeo, por favor. Olha, Marcelo, eu acho que seria legal, assim, já falando para. Não é uma resposta. Se você quiser cortar um pedacinho do vídeo, botar. Talvez acho que. Não sei se é possível, seria mais legal, em vez de eu falar aqui, botar um pedacinho do vídeo. Você acha que isso é possível? E eu respondo. Eu Claro, respondo. Eu acho que é mais legal do que eu contar a história aqui. Você bota um perfeito. pedacinho e eu respondo a parte teórica. Tá bom. Então, falar um Beleza? pouquinho da Você empatia pode. que isso gera. Isso. Você pode botar os pedacinhos que você quiser, mais de um e tudo mais, tá bom? Maravilha. Obrigado. Vamos lá. Marcelo, as pessoas acreditam que ser cego é você ser uma pessoa triste, é você ser uma pessoa que busca cura o tempo todo, é você ser uma pessoa limitada, uma pessoa que depende dos outros o tempo todo, uma pessoa que não tem uma independência financeira. E quando eu mostro 10 momentos em que até você querer ser cego, eu tento quebrar vários desses paradigmas, né? Quando eu brinco com situações corriqueiras das pessoas com deficiência visual e eu mudo essa concepção, porque durante aqueles 10 momentos, eu estou numa situação, entre aspas, mais privilegiada do que quem enxerga, né? Quando eu cito uma situação em que é melhor não enxergar do que enxergar, eu estou mudando a percepção de que todo mundo tem de que a vida de quem enxerga é infinitamente melhor e superior à vida de uma pessoa cega. Então, eu tiro a pessoa daquele lugar de conforto, daquele lugar de certeza, para ela poder pensar: caramba, o cara, ele é cego, mas é feliz. Como assim? Tem situações em que eu não ia querer ser cego. Engraçado que no vídeo tem os comentários, as pessoas falam: ah, legal, mas eu não ia querer ser cego só para ver essas situações. Claro, é uma brincadeira. Mas é uma brincadeira que tira um pouco dessa zona de conforto, desse pensamento comum: ah, não, eu sou melhor do que ele porque eu enxergo ele, não. Que não é necessariamente assim. Só que tem outra coisa que acontece muito, que são muitos comentários assim: pô, você fica brincando com isso, queria ver se fosse com você vai acabar morrendo cego, não sei o quê. São pessoas que acham que eu não estou sendo sincero sobre minha deficiência, que eu não sou cego. Por quê? Porque elas acham que se eu fosse cego mesmo, eu estaria triste, eu estaria pedindo, eu estaria reclamando, eu estaria me contentando com pouco e jamais estaria fazendo piada sobre a minha deficiência e as situações que eu vivo. Porque eu, quando faço isso, eu saio daquela caixinha em que as pessoas encaixam, em geral, as pessoas com deficiência visual. Então, as pessoas não conseguem lidar com o fato de uma pessoa cega ser alegre, brincar, então elas começam a achar que eu não sou cego. Agora, pensando pelo outro lado, eu imagino que essas histórias conscientizem muitas pessoas. Você recebe muitos relatos também de pessoas que passaram a ter uma outra ideia
do que é ser cego nessa sociedade tão visual a partir das suas histórias? Que digam que mudaram a perspectiva, assim como você pretendeu que isso acontecesse com essas histórias? Olha, mais do que relatos, eu recebo muita coisa positiva. Juntando todas as minhas redes sociais, são mais 60 milhões de visualizações. Então, eu tenho certeza que eu transformei a vida de pessoas, né? De alguma forma, e não em relação a mim, em relação à pessoa com deficiência como um todo. Quando eu comecei o canal, eu só me comunicava para as pessoas que enxergavam, porque eu sempre achei que as pessoas cegas não vissem novidade no meu conteúdo. Eu me enganei profundamente, porque eu comecei a receber relatos de pessoas cegas que me viam como um espelho, que me viam como uma referência. E eu comecei a receber tantas mensagens que eu criei um projeto chamado de Cego para Cego, em que eu converso com pessoas cegas, pessoas que estão perdendo a visão, ou familiares. Não é um vídeo para o YouTube, é uma conversa particular sobre um tema que a pessoa eleger, uma dificuldade que a pessoa queira discutir comigo. Ah, quero entrar na faculdade. Ah, estou perdendo a visão agora, o que eu faço? Ah, eu quero entrar no site de relacionamento, você me dá umas dicas. Enfim, eu acabei virando uma referência, né, para outras pessoas cegas. Então, e isso me fez ver o quanto o que a gente fala aqui tem um poder enorme, e por isso a gente precisa ter uma responsabilidade enorme no que a gente fala. Marcos, tô pensando aqui se tem alguma piada especificamente que fez você justamente quebrar essa barreira que você falou que começou pensando que estava falando para pessoas que enxergavam. Teve algum momento que foi aquela piada fez com que você conversasse com todo mundo mesmo, tanto com cegos quanto pessoas que enxergam? Olha, é difícil perceber exatamente qual foi esse momento. De repente, desde o início eu estava falando com pessoas que não enxergam e eu não sabia. Mas uma situação que me fez muito notar isso, que talvez tenha sido para mim a virada de chave, foi uma vez que eu estava voltando de uma viagem, eu estava no aeroporto de Belo Horizonte, e eu fui abordado por uma pessoa que tinha baixa visão, estava perdendo a visão, e ela chegou para mim e falou: Marcos, eu vejo seu canal e eu queria te dizer que realmente existe vida após a cegueira, que é uma frase que eu falo no canal. E essa pessoa conheceu o meu canal por estar perdendo a visão, e ela ouviu minha frase e ela trouxe essa frase para a vida dela, e eu, de alguma forma, com isso, consegui mudar a vida dela. E nesse momento eu entendi, caramba, pessoas cegas ou com baixa visão ou com deficiência visual assistem Histórias de Cego. Bom, agora eu vou fazer o papel que é o avesso aqui do que deveria. Eu acho que vou ser preconceituoso nessa pergunta. Mas já te perguntaram muito por que criar canais visuais no TikTok, no YouTube, falando de histórias de cego e não uma rádio web ou um podcast? Já te fizeram muito essa pergunta? E o que você responde quando te perguntam por que canais visuais para falar de histórias de cego? Não, por incrível que pareça, não é uma pergunta que me fizeram, né? Mas a resposta dela está justamente nisso, porque quando eu comecei a me comunicar, o meu objetivo era falar com as pessoas que enxergam e que não têm contato com pessoas cegas. Então, eu precisava atingir as redes que essas pessoas viam. O que às vezes parece paradoxal é que eu, por exemplo, faço vídeo no TikTok. TikTok é uma linguagem rápida, é uma linguagem visual, são brincadeiras, são memes, e às vezes são vídeos que não têm palavras ou que só têm sons e tudo mais, e que são vídeos que não são muito para pessoas que não enxergam, né? Então, mas a gente precisa fazer isso porque a gente precisa atingir o público total. Se eu quero me comunicar com as pessoas, eu tenho que falar a linguagem que as pessoas ouvem, que as pessoas assistem, que as pessoas veem. Então, estar nessas redes é como se fosse uma obrigação do meu trabalho também. Bom, da minha parte aqui era isso, mas você falou das Paralimpíadas e aí eu queria saber qual foi a sua participação antes de criar o canal, como é que era o seu trabalho, por exemplo, numa cobertura paralímpica? Eu não sei se era uma cobertura ou se você participava como atleta. Me conta um pouquinho dessa experiência anterior. Olha, eu joguei futebol de cegos por muitos anos, cheguei a fazer parte da seleção brasileira, nunca fui para os Jogos Paralímpicos como atleta, também fui o primeiro cego brasileiro a esquiar, e trabalhei como jornalista. Depois que eu me formei, trabalhei em assessoria de imprensa como jornalista. No Rio 2016, eu trabalhei 3 anos e meio, foi como funcionário. Eu trabalhava numa área que
ajudava as pessoas a fazer os Jogos Paralímpicos, porque é um comitê só para entregar Olimpíadas e Paralimpíadas, né? Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. E muita gente ali que vem de outros jogos sabe muito sobre os Jogos Olímpicos, mas sabem pouco sobre os Jogos Paralímpicos. Então, eu dava, junto com a equipe que eu trabalhava, um suporte, um apoio para que essas pessoas pudessem entregar os Jogos Paralímpicos no nível que os Jogos Paralímpicos têm que ser entregues e de uma forma que ficasse legal, né, para o mundo e que atendesse aos requisitos do Comitê Paralímpico Internacional. Então, era um trabalho que envolvia participação em muitas áreas do comitê. Eu participava de coisas, eventos de cerimônias, eventos de tocha, segurança. Dei muita palestra para o pessoal que fez a segurança pública durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, área de comunicação, enfim, passava por tudo. E dentro disso, eu fazia muitas palestras, fui a muitas escolas, junto com a área de educação do Rio 2016, falei muito para crianças sobre justamente isso, sobre Jogos Paralímpicos, sobre preconceito, discriminação, e falar com criança você sente que você está mudando o futuro. Então foram 3 anos e meio riquíssimos para mim, que me fizeram conhecer outras realidades, muitas pessoas, e que estão muito na base do que eu me tornei como palestrante, né? Porque por mais que antes eu desse palestras, foi depois que eu saí do Rio 2016 que eu tornei isso uma profissão. Poxa, sabe que agora pensando nisso, eu acredito que as Paralimpíadas mudaram, né? O fato de ter tido Olimpíadas aqui no Brasil em 2016 mudaram bastante, não sei se bastante, mas pelo menos naquele período fez com que a gente atentasse bastante para isso, porque o Brasil é um grande destaque nas Paralimpíadas, né? Eu lembro de um filme chamado Para Todos. Eu fui a uma sessão desse filme no Belas Artes e tinha um grupo de cegos na sessão e acompanhando por audiodescrição. E depois eu entrevistei essas pessoas para saber as histórias que tinham detectado do filme. Foi fantástico. E muita gente, tinha mais pessoas cegas do que. Aliás, é cego mesmo que a gente fala, né? Não tem aquela coisa. Hoje tem tanta nomenclatura, tudo, mas o correto é isso mesmo, né? E no fim foi uma experiência fascinante ter esse contato, né? A gente melhorou muito a acessibilidade, pensando até na comunicação, tudo, depois das Paralimpíadas, você sente essa mudança estando naquele momento e agora? Olha, se as Paralimpíadas mudaram a acessibilidade no Brasil, é difícil, porque a gente vive num país gigantesco e quem dera que nosso maior problema hoje fosse a acessibilidade, né? A gente tem mais de 30 milhões de pessoas que não têm o que comer ou com dificuldade alimentar, então não é a acessibilidade o nosso principal lema. Quem dera que fosse, né? Quem dera que o grande problema do Brasil fosse isso. Eu acho que mudou a conscientização das pessoas. Mais pessoas entendem que existe acessibilidade, entendem que existem pessoas com deficiência. Isso é o primeiro passo. Né? Você só vai saber que você precisa adaptar, que você precisa se comunicar de uma forma mais inclusiva quando você entende que pessoas com diferenças, seja elas visuais ou outros tipos de deficiência, elas te acompanham. Então, eu acho que os Jogos Paralímpicos eles mudam a percepção da pessoa com deficiência, porque quem vê uma competição paralímpica, você não tem pena da pessoa com deficiência, você está ali vendo a pessoa com deficiência como esportista. Então, é um dos primeiros contatos que você tem com a pessoa com deficiência sem sentir pena. Isso é fantástico, isso quebra outro paradigma. Isso faz com que as pessoas comecem a pensar, a sociedade comece a pensar em nós como consumidores, como clientes, como funcionários, como companheiros de trabalho e tudo mais. Marcos, você sabe que eu acho que eu já te conhecia desse momento, né? Agora que a gente está conversando, lá do Centro Paralímpico. Não tenho certeza, mas Em ficou São essa. Paulo? É. Olha, eu nunca fui lá, Marcelo, mas quando eu vi o seu. Então não. Mas sabe por quê? Quando eu vi o seu nome, cara, eu não sei de onde veio, mas eu. Não sei, parecia que eu já conhecia seu nome, mas eu não sei dizer de onde. Porque, na verdade, eu fiz algumas matérias na época das Paralimpíadas lá no Centro Paralímpico mesmo. Entrevistei alguns Em São atletas Paulo, né? em São Paulo. Pode ser É, que eu tenha lido, tudo, mas ficou no meu inconsciente. Quando eu vi seu nome, eu falei, caramba, de onde eu conhecia? eu acho que foi isso também. E foi uma vivência incrível, porque depois eu comecei a levar meu filho lá, e acho que o Centro Paralímpico, não sei como é que está hoje, imagino que tenha muita coisa interessante também ainda, mas uma das questões que a gente teve foi meu filho que enxerga colocar uma venda nos olhos e jogar o futebol Sim. de cego, né, pelo Já fiz barulhinho muito da isso em bola. escola. Isso é muito bacana. É fascinante, é fascinante. Sim. E a gente viu muitos jogos ali também Ah, que legal.
É um local que eu acho que aqui em São Paulo e acho que para o Brasil é uma referência, né? Foi um grande legado, né? O Centro Paralímpico foi construído aí em São Paulo para os Jogos Rio 2016, né? O Brasil tem um dos Centros Paralímpicos mais modernos do mundo. Maravilha. Marcos, da minha parte é isso. Se você quiser deixar mais Beleza. algum recado, Ah, alguma Marcelo, coisa, terminar com uma assim, piada. como a gente está limitado a 9 minutos, eu acho Sim. que assim, a gente tem material para muito mais. Acho que você vai ter Uhum. mais dificuldade em cortar. Então, eu não vou falar muito, não. Só vou fazer uma despedida e tudo mais, agradecer. É, pode ser? Pode ser, claro. Queria agradecer o convite, agradecer a todo mundo que ficou aí. Nosso papo não precisa terminar aqui. Pode me buscar nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, o e-mail historiascego@gmail.com. Eu procuro responder a todo mundo que entra em contato comigo. E obrigado a todos, porque entrevista como essa você nunca viu e nem eu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, Marcos. Grande abraço. Foi um prazer Foi, demais falar Marcelo, com foi um você. prazer. Beleza.